Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário ao vivo aqui da Fundação Napoleão Hill, do Rio Grande do Sul, hoje com um convidado muito especial. Eu vou esperar um pouquinho para vocês entrando, para eu já ver quem está por aí. Já podem ir colocando as cidades de onde vocês estão falando. Eu espero. Hoje eu sei, Anderson, já sei que tem gente de Santa Maria, Porto Alegre, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza. Anderson, é o Brasil todo conectado aqui conosco. Foram mais de 500 inscritos, líderes inscritos para nos acompanhar e entender um pouco mais contigo os segredos que tu viu esses dias lá na Disney, né? Então, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Tem gente de Porto Alegre já nos assistindo, que eu tô vendo aqui. Eu quero mandar um abração para os amigos do Johnny, de Santa Maria. São os amigos dele que estão nos assistindo. Então, de Porto Alegre, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza. Tem o pessoal da Serra também, Caxias, Bento. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos mesmo. Anderson, já vou devagarinho te apresentando aqui, tá? Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é, na verdade, um parceiro da Fundação Napoleão Hill, aqui no Rio Grande do Sul, há mais ou menos 5 anos, ou mais de 5 anos. Na verdade, hoje em dia, já considero muito mais do que parceiro, ele é um amigo pessoal que a gente tem, a gente troca muitas experiências. Eu estou falando do Anderson Albarnaz Cardoso, ele é um empresário da cidade de Caçapava do Sul, e ele tem uma empresa chamada Beluno Tecnologia, é uma empresa de clientes, ele atende clientes em mais de 23 estados do Brasil, e ele faz mais de 50 mil atendimentos por mês. Então, é um empresário que está sendo muito reconhecido, não só a nível estadual, mas a nível Brasil também. Eu quero te agradecer de coração, tá, Anderson, por tu estar aqui conosco nesse dia, falando um pouquinho o que tu aplica na tua empresa, o que tu faz no teu negócio para ter tanto sucesso. Então, bem-vindo! Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Remete a coisas ruins, né? Normalmente a gente tem esse vínculo, mas é um call center bem diferente, onde a gente consegue uma satisfação dos atendimentos com nota 9.2 e uma satisfação de clima interno de quem trabalha lá com nota 9.1. Então a gente consegue indicadores aí bem diferentes do que a gente normalmente ouve por aí. Hoje a gente está atendendo em média, já passamos de 50 mil atendimentos, eu não quero dizer 60 que de repente eu estou mentindo, mas acho que está em torno de 60 mil já. Atendimentos por mês. E esses indicadores a gente tem considerando esse volume, essa volumetria toda. Que legal. Anderson, só uma pergunta. Quantos funcionários vocês têm hoje? A gente está em torno de 120, 117 no dia de hoje, se não me engano. É que a gente está constantemente contratando, às vezes eu não sei, por exemplo, semana passada eu viajei e entrou pessoas lá, eu não fiquei sabendo. Hoje eu cheguei lá, tinha gente nova. Mas está em torno desse número. Ela é para ir agora na virada do mês, agora nesse mês, para 135. Ele vai chegar agora esse mês de maio. Meu Deus, que coisa boa. E Caçapava, eu não sei se o pessoal que está entrando, eu vou lendo aqui um pouquinho o pessoal que está entrando, tá? Anderson, Embu, a Luciana Merger, de Embu das Artes, Alencar, de Feliz, Erechim. Ai, Anderson, vai ter gente do Brasil todo nos assistindo hoje. Caçapava do Sul, a tua cidade, Anderson. Bom Princípio. Muita gente nos assistindo. Pessoal, vocês podem ir colocando as cidades que vocês são, de que cidade que vocês são, para a gente ir acompanhando, falando aqui também. Caçapava do Sul, Anderson, tem quantos mil habitantes? Só para as pessoas se situar um pouco, porque é uma cidade mais para o centro do estado, mais perto de Santa Maria, né, Anderson? Isso, a gente está a 100 quilômetros ao sul de Santa Maria, uma cidade bem isolada. Santa Maria está a 100 quilômetros e é a cidade maior que tem aqui ao nosso redor. A gente tem outras cidades mais próximas, mas são menores. Então a gente está bem isolado aqui, são apenas 35 mil habitantes. Bah,
até para o pessoal fazer um cálculo, né? 35 mil habitantes, mais de 130 funcionários. E uma coisa que eu percebo, Anderson, e até vai um elogio para ti como líder, tá? O quanto as pessoas têm orgulho de trabalhar na Beluno Tecnologia. Então, acho que até hoje vocês tinham palestras e reuniões lá, né? E as pessoas colocando que orgulho fazer parte dessa equipe. Que lindo ver isso, né? O quanto é a paixão. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente nem trabalha, né, Anderson? É verdade. Está acontecendo essa semana o nosso CIPAT. Então, o pessoal está se reunindo, tem diversas palestras lá, a gente alugou uma sala, está tendo um evento bem legal lá. E realmente a gente está conseguindo um movimento bem diferente. Por isso que a gente tem buscado alguns conhecimentos, assim, como que a gente pode chamar o nosso call center com outro nome, com um nome mais positivo, porque aqui com essa palavra as pessoas têm desejo de ir trabalhar conosco. E quem trabalha lá dentro divulga muito a empresa. Se colocar ali a hashtag Belunotech, Tech de Tecnologia, TEC, no Instagram, no Facebook, vai ver diversas postagens que quem trabalha lá faz, falando sobre a empresa. Que coisa boa. E eu tenho certeza que tu, como líder, né, quando o líder, quando o empresário enxerga isso, que os colaboradores estão se sentindo orgulhosos. Que prazer que isso dá, né, Anderson? Realmente é muito bom. Gente do céu, e é isso que nos dá mais gás, é isso que nos dá mais energia para a gente buscar cada vez mais conhecimento, né, Anderson? Pessoal, e hoje eu tenho mais uma boa notícia para vocês. Na semana passada, nós sorteamos 2 livros do Napoleão Hill para quem nos acompanhou durante todo o seminário online, tá? Então, tivemos 2 ganhadores, estão lá na nossa página, eu não tenho os nomes agora aqui comigo, mas hoje nós vamos novamente, Anderson, sortear 2 livros do Jamil Albuquerque, que estava conosco na semana passada, que é o livro A Arte de Lidar com as Pessoas, que todo mundo sabe é uma das coisas mais complicadas, né, Anderson? Uma pessoa é diferente da outra, então saber lidar com o perfil de cada um, saber motivar os colaboradores, a equipe, muitas vezes até os colegas, né, Anderson? Então, hoje nós vamos sortear 2 livros do Jamil Albuquerque, com prefácio do Augusto Cury, que é nosso parceiro a nível Brasil, tá, Anderson? Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. As pessoas vão entrando, pessoal, deixando o nome da cidade ali, e eu quero que tu já fale um pouco mais para nós desse conteúdo que tu trouxe lá da Disney para nós. Na verdade, quando a gente fala em atendimento, quando a gente fala em encantamento, não tem como não lembrar da Disney. Né? Eu tenho uma amiga aqui em Lajeado, até Drica, provavelmente ela está me assistindo, ela diz, Vanessa, de 2 em 2 anos eu preciso ir para Disney, porque é algo diferente, parece que revigora as minhas energias, eu saio diferente de lá, e eu penso que isso acontece muito, né, Anderson? Eu particularmente não conheço, mas se tu puder compartilhar conosco um pouco do que tu viu lá. Legal. Ir até a Disney foi fazer um treinamento lá junto com diversos colegas. Eu não estou conseguindo ver os comentários, mas qualquer coisa que tu vê, tu me avisa. Sim, viu? Sim. Uhum. Tá? Porque a gente virou referência no nosso mercado, no nicho que a gente atua, que hoje a Beluno, ela presta suporte técnico, olha só, esqueci de dizer, a gente consegue nota de satisfação alta e a gente só atende problema. Porque nós atendemos um nicho que são pequenos provedores de internet, pequenos e médio porte, e é só a gente que nos liga com um problema, ou está sem acesso ou está com acesso lento. E mesmo assim, a gente consegue esse nível de satisfação no atendimento. E somos líder nesse mercado. Hoje, mais da metade das empresas que terceirizam esse serviço, terceirizam conosco. E eu acho que é muito preocupante quando a gente adquire uma posição elevada e a gente não tem consciência do que nos levou até essa posição. Porque a qualquer momento tu pode deixar de fazer o que te diferencia e aí tu vai perder essa posição, vai ser desbancado lá dessa posição de liderança. Ser o líder realmente, atender mais empresas não é um objetivo nosso, nós queremos ser um bom fornecedor também para bons clientes, nós nos preocupamos muito com que empresas nós atendemos. Então, a começar na entrada, nós já fazemos um filtro de que empresas nós vamos atender ou não, que é uma coisa muito importante que a gente aprendeu ao longo dos anos, que a gente tem que vender para quem sabe utilizar o nosso serviço. Uhum. Então, lá eu fui à busca de saber, tentar desvendar
aprender mais sobre o que é que nos deixou como líderes, para que a gente se sustente lá. E realmente eu vi muitas coisas em comum, claro, resguardadas as devidas proporções, mas muita coisa em comum que a gente faz aqui, e muitas coisas aplicáveis. E tudo que eu vi que é aplicável para nós, é aplicável para vários negócios. Alguns anos atrás eu percebi que algumas coisas impediam o crescimento meu e da empresa, e uma delas era o eu já sei. O isso eu já sei impedia que eu visse a informação de ângulos diferentes. Hoje, a prova disso é que hoje na internet a gente segue um monte de gente, né? Às vezes eu sigo alguém, tu segue alguém, diferente, que fala o mesmo conteúdo. Hoje é um monte de gente falando a mesma informação, mas a gente escolhe uma pessoa para seguir. E isso é porque a gente simpatiza pela pessoa, a gente gosta do jeito que ela fala, e isso torna único, né? Então, lá, quando eu comecei a ter essa questão de isso eu já sei, peraí, eu já sei, mas eu tenho que ouvir o ângulo dessa pessoa, eu tenho que ver o ponto de vista dessa pessoa, o jeito que ela fala me faz entender de jeito diferente, então comecei a aprender as coisas de uma forma diferente. E outra coisa é o isso não é para mim. O isso não é para mim, quando eu deixei de ter esse pensamento, eu comecei a abrir os olhos para muita coisa, então assim, poxa, eu vou lá na Disney e ver um monte de coisa fantástica, um monte de coisa diferente, mas isso não é para mim? Não, peraí. Então, como que isto pode ser para mim? Então, essa é a grande transformação. Isso não precisa ir lá para ver isso. Isso pode ser com um negócio que está do teu lado, pode ser no restaurante que tem lá na tua casa. Qualquer lugar a gente pode ver exemplos do que a gente consegue aplicar nos negócios da gente. Alguns números que eu anotei na minha colinha aqui, que eu achei muito interessante, para a dimensão que é aquilo lá. Porque quando eu cheguei à noite naquele dia e... Ô, Anderson. Oi. Posso falar um pouquinho? Que tem mais gente entrando, tá uma loucura aqui. Gente do Mato Grosso, gente de Venâncio Aires, que é uma cidade aqui pertinho de Lajeado. Um beijão para vocês. São Paulo, Ituverava, a Pati de Ituverava. Olha quanta cidade no Brasil que a gente não conhece, né, Anderson? Muita gente. Pessoal, quero pedir um favor para vocês. Vão lá na página do Segue Rio, na página do Mastermind, compartilhem o link do webinário, tá? Lembrem que vocês estão participando do sorteio desse livro, tá? Mas compartilhem. Quanto mais pessoas nós alcançarmos com esse conteúdo maravilhoso, melhor, tá? Desculpa te atrapalhar, Anderson. Tranquilo. Eu cheguei à noite lá em Orlando e quando eu estava chegando estava em deslocamento, o motorista disse, aqui é Disneylândia, não é Disneylândia, Disney, que Disneylândia fica num outro lugar, né? Eu fui na Disney World. E assim, como assim aqui a gente já chegou? Porque para mim eu estava dentro de uma cidade, eu estava numa região que só tinha hotéis, mas para mim estava dentro de uma cidade. Não, isso aqui já é a Disney. É gigante, é muito grande mesmo, muito maior do que eu imaginava. Que uma das curiosidades que eu tinha, poxa, a gente, em 8 anos, há 4 anos atrás, nós éramos uma equipe de 4 pessoas, né, e foi crescendo, hoje é 130. Apesar de ter feito vários treinamentos de liderança, liderar é sempre um desafio, porque tem vários níveis lá dentro. Eu tenho meus gerentes ali dentro, que tem os supervisores deles, que tem as outras pessoas, então, e cada um tem que ensinar isso aos outros. E como que a Disney, com mais de 80 mil funcionários, faz aquilo funcionar de uma forma perfeita? Tu não vê nada errado. Eu preciso saber como é que isso funciona. Não vou atirar tão em cima lá em 80 mil, mas eu pretendo que a equipe seja ainda maior do que já é hoje. E tudo isso se baseia um maior que eu acho que já não é um segredo, que é uma coisa que se fala muito e que muitos de nós, empresários, ignoramos, ou até gerentes, quem tem poder de decisão de uma empresa, dentro de empresas, é a questão da cultura dentro da empresa, que é algo que não é de resultado imediato. Há 2 anos atrás, nós começamos a implantar o Código de Cultura dentro da Beluno, 1 ano depois a gente começou a ver um resultado, agora já tem 2 anos, a gente começa a ver mais resultado ainda, e eu vejo que isso ainda está em processo de implantação. A Disney já tem mais de 50 anos, e um Código de Cultura implantado desde essa época. Então, isso eles conseguiram distribuir entre os 80 mil funcionários deles. Sendo que eles começaram com 8 mil funcionários.
Ô Anderson, e aqui eu quero fazer uma pergunta até para quem está nos assistindo, tá? A empresa que vocês trabalham hoje, ou a empresa de vocês, tem muitos empresários nos assistindo, tem um código de cultura? Vocês têm um código de cultura implantado hoje? Porque tem muitas pessoas, Anderson, que não dão o devido valor para a cultura, muitas vezes até para missão, visão e valores. Gente, missão, visão e valores não é para ficar pendurado num quadro bonito na parede, não. É muito mais profundo que isso. Então, eu quero que o pessoal vai colocando ali, eu quero saber quais as empresas que têm um código de cultura e, mais do que isso, aplicam ele. O Código de Cultura nosso vai fazer 2 anos. Ele já passou por uma revisão e vai passar uma outra revisão agora. Sendo que a revisão é só algum detalhe que foi esquecido, algum pequeno detalhe. Mas nós temos sim, ele é escrito, ele é um documento físico. Nós optamos por não fazer simplesmente um PDF e distribuir, mas ele é um documento que todo mundo que entra na empresa ganha ele. Inclusive, empresas que nos visitam, a gente também dá uma cópia do nosso Código de Cultura. É algo que a gente vive muito. Então, isso foi um grande divisor de águas, dentre os vários que houveram na nossa história, porque ali a gente passou a ter clareza, assim, ó, o que está certo, o que dá errado. Porque antes disso, mais ou menos nessa época, uns 2 anos atrás, eu tinha aquela sensação que, assim, a minha cidade aqui, Caçapava do Sul, a nossa cidade, onde está Beluno, é uma cidade muito fria agora no inverno, e além de fria, ela é muito úmida. Fica uma meleca, corre água da parede, umidade, assim, é ruim. E eu vou confessar, eu não gosto de acordar cedo. Eu não vou ser cínico e dizer assim, ó, eu levanto cedo. Assim, levanto cedo, mas eu não gosto. Eu prefiro entrar a noite adentro do que acordar cedo. Mas tenho que acordar cedo para ir para a empresa. Agora pensa, tu sair da cama nesses dias de inverno terríveis para ir trabalhar num ambiente que a gente não gostava. Eu não tinha mais vontade de ir trabalhar na minha própria empresa. E na implantação do Código de Cultura, isso mudou da noite para o dia. No escrever ele, porque o Código de Cultura ele tem que ser escrito pelo dono. Não é tu dar para alguém fazer. É a visão do dono de valores e de que não é tolerado, do que se almeja dentro da empresa, que é para ser replicado para a empresa inteira. Então, só ao escrever ele, já fui colocado algumas coisas em ação, eu digo assim, ó, em 2 dias, não foi da noite para o dia, mas em 2 dias foi transformador. Em 2 dias já dava vontade de ir trabalhar de novo, porque tu já não, eu não digo que sim, que foi somente por causa da reeducação do pessoal. Isso sim, foi um trabalho que a gente vem fazendo em 2 anos, a questão de reeducar. Mas principalmente de um item, de uma página que tem no nosso Código de Cultura, que é o que não toleramos. Não tolerar e não tolerar mesmo. Então tinha algumas coisas que incomodavam no dia a dia e nós não tínhamos clareza enquanto só ficava dentro da cabeça. Quando nós passamos para o papel, isso ficou muito claro e nós tivemos uma rotatividade bem grande de pessoas nesse mês em que nós implantamos, mas a mudança foi fantástica, foi muito forte a mudança mesmo, e tanto que nós seguimos investindo em cultura. Hoje, as pessoas que entram ou saem na Beluno, as que permanecem também, é tudo baseado nas questões comportamentais do Código de Cultura, e nem tanto nas questões de competências, porque as competências nós ensinamos. Nós já temos cursos estruturados para quem entra para trabalhar lá. Se é uma função mais técnica, que exige uma habilidade específica, já aconteceu casos, as pessoas entrarem e a gente já manda viajar para fazer algum treinamento específico. Isso é ensinável. Agora, questões de comportamento não é tão ensinável assim. Uhum. Anderson, mas porque se a gente for pensar, quantos mil funcionários tem na Disney? É mais de 80 mil. Eles começaram com 8 mil e hoje é mais de 80 mil funcionários. Se a gente vai pensar como comandar 80 mil, óbvio que tem muitas lideranças, mas tem que ter uma base muito sólida, uma coisa muito forte, porque senão não sustenta, né? Então, tu percebeu isso com muita força lá, assim, de todos eles estarem vivendo os mesmos valores, a mesma visão, a mesma missão. Era muito claro isso? Totalmente claro. Isso era observado, claro, porque nós já temos um código de cultura, então é algo que naturalmente a gente observa, eu observo pelo menos as empresas que eu visito, e também que eu não fui lá fazer o curso da Disney, eu fui fazer um curso na Disney. Então, houve um dia de preparação anterior, em que nós ficamos numa sala, tendo uma preparação de o que nós íamos lá observar, né, no segundo dia dentro do parque. E no terceiro dia nós tivemos a visita guiada da Disney, que foi a que a gente anda pelos corredores, pelos bastidores, a gente consegue fazer perguntas bem específicas sobre o funcionamento. Mas nessa preparação que nós tivemos no primeiro dia, nós tínhamos alguns desafios para fazer lá dentro do parque.
Então, um desses desafios era fazer perguntas para os funcionários, entrevistar eles, e algumas observações. Então, a gente conseguia ver consistência neles, independente de onde trabalhavam. Inclusive nas empresas terceirizadas que tem lá dentro, que lá tem empresa, tem restaurantes, tem cafés, tem outras empresas que não são deles lá. Mas tu... A Vanessa congelou na minha tela aqui, voltou para... Tá. Congelou, já voltou, Anderson. Eu não sei se perdeu alguma coisa que eu disse, mas qualquer coisa, pergunta aí que eu repito. Então, a questão de valores, ela era vista em todos os funcionários que eu estava dizendo, inclusive fornecedores, né? Hoje, nós, na Beluno, não divulgamos os nossos códigos de cultura para fornecedores, mas é uma das ideias que eu trouxe de lá, para a gente começar a praticar também. E essa consistência, tu vê que ela é tão grande, que o que o código de cultura promove? Tanto aqui, como que eu vi dentro da Beluno, quanto lá. Eu vi que ele promove uma descentralização da tomada de decisões, né? Nós aqui não temos uma descentralização tão intensa como eles têm lá, mas lá eles têm a tomada de decisão totalmente na mão de quem está em contato com o visitante, que é como eles chamam lá, os guests, os visitantes. Então, qualquer coisa que um membro da Disney for abordado e ele tomar a decisão, essa decisão está tomada. E não tem um gerente, um supervisor que vai lá e desfaça essa decisão. Então, se a pessoa tomou uma decisão, a pessoa eles chamam de cast members, membros do elenco, né? Então, se um membro do elenco deles tomou a decisão e disse, não, mas eu quero falar com o gerente, me chama lá, teu supervisor, teu gerente. Beleza, eles vão ter que trazer o gerente, vão ter que trazer o supervisor. Mas ele não vai contradizer o que a decisão foi tomada. Isso gera uma descentralização da tomada de decisões e eles podem decidir várias coisas. Eu tive um colega lá que teve um problema no passar o cartão no pagamento do almoço. O cartão não passava, ele estava sozinho, não tinha dinheiro, só estava com reais na carteira naquela ocasião. E, senhor, almoce. Disse que você almoce. Mas como assim? Como é que eu vou comer? Não tenho para te pagar. É uma cortesia para ti. Pode ficar tranquilo. Ele tirou uma foto com ela, gravou a ocasião ali para nos mostrar depois. E aí ele pensar, olha a experiência que ele teve lá e que ele está distribuindo para todo mundo e que eu estou replicando agora também para um monte de gente. Quanto custa um almoço? Para um parque daquele tamanho, né? O Anderson, e para quantas pessoas agora ele vai falar disso? Mas isso aqui, Anderson, também, e para todo mundo que está nos assistindo, quantas vezes a gente vai numa empresa, né? Acontece algo, porque nós somos humanos, erros acontecem sempre, né? Mas não sei se já aconteceu contigo, né, Anderson? Aquilo de, eu preciso pedir para o meu gerente, eu preciso pedir, e aquele pedir para o gerente ou pedir para o superior, a resposta muitas vezes não volta nunca mais, né? Ali tu tá com o cliente insatisfeito. Só que, Anderson, uma coisa eu quero deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, e tu pode ressaltar com mais força isso também. Eles só permitem isso porque eles têm uma cultura muito sólida. Senão, eles não teriam como fazer isso. Concorda, Anderson? Totalmente. A cultura, ela é muito bem plantada. Mais de 50 anos eles têm. Então, assim, isso aí já está muito consolidado. É o tipo da coisa assim, pô, isso não é para mim, isso não é para empresa do meu tamanho, isso não existe. A cultura, ela é para empresa de qualquer tamanho. A empresa de uma pessoa só, tá sozinho, coloca no papel, começa tu mesmo a praticar isso. Porque no momento que se é um outro colega de trabalho, já vai ter isso escrito. Já quando eu não estiver aqui, como é que tu toma a decisão? Baseado no Código de Cultura. Porque um Código de Cultura, inclusive, ele tem um capítulo ali, ele corretamente estruturado, ele tem um capítulo que ele diz ali, como tomamos decisões. Então, ele não precisa perguntar para ninguém, né? Claro, e aí eu digo de novo, isso não é da noite para o dia. Mas demora 2 anos, demora 5 anos. Olha, pode demorar muito tempo. Nós estamos há 2 anos ainda em processo da implantação. Mas se não começar agora, não começa nunca. Né? Se eu estivesse começando hoje, já estaria 2 anos atrasado nesse processo. Então, é interessante se informar um pouquinho e começar logo. Ô, Anderson, e uma coisa que eu quero de novo falar, eu não estou vendo aqui os comentários das pessoas que têm um código de cultura na sua empresa. O pessoal de apoio pode me ajudar. Eu quero saber quem é que de vocês tem um código de cultura, mas não ter por ter. Aplica o código de cultura na sua empresa. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, Anderson, também, e eu quero que tu agregue, o que acontece? Quantas pessoas reclamam dos seus resultados,
né? De tudo, mas a cultura interfere diretamente, tanto se os resultados estão sendo bons ou não. Porque na tua empresa hoje tu tem uma cultura. Pode ser que é uma cultura boa ou pode ser que é uma cultura péssima. Mas como tu vai saber isso? O Jamil falou disso ano passado, semana passada. Os resultados não mentem. Olhe para os seus resultados. E talvez uma das primeiras transformações que tem que fazer é a cultura, né? Implantar o que tu quer, o que tu não quer, quais são os valores da empresa, qual é a tua missão. Missão é algo muito importante. Anderson, a gente vai falar muito sobre isso no seminário Segue Rio. E eu não falei lá no início do nosso webinário, mas o Anderson vai ser um dos palestrantes do seminário Segue Rio. Tem várias pessoas me mandando o WhatsApp aqui, querendo saber o que é esse seminário, tá, Anderson? Vou falar rapidamente, eu quero que o pessoal de apoio pode colocar o WhatsApp, que semana passada muitas pessoas tentaram entrar em contato conosco e não conseguiram, mas o seminário Segue Rio é um seminário de liderança, gestão e empreendedorismo, que vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de maio, na Fiergues, em Porto Alegre. E o Anderson vai estar lá para compartilhar conosco como ele conseguiu transformar a Beluno nessa potência estadual e brasileira já, né, Anderson? Porque a Beluno hoje é referência a nível Brasil, né? No nosso segmento, nós somos a referência desse tipo de serviço. Eu não sei se a maioria que está aqui vai no seminário, mas eu já deixo desde já que assim, ó, eu fiquei 5 dias lá, eu não vou conseguir aqui em alguns minutos passar tudo que eu gostaria de falar, mas eu vou estar por lá, eu não sou muito falante, mas pode chegar em mim, eu converso de boa, tá? Eu conto tudo que eu sei e gosto de conversar, mas chega em mim que eu vou estar por lá. Nós somos de casa, né, Anderson? Não tem muita tranqueira, não. O mundo perfeito, ele não existe, né? Ele diz assim, a gente tô aqui falando, o Código de Cultura, a gente fez e tá melhorando, e lá na Disney também é muito lindo, assim, eu não sou especialista em Disney, eu visitei lá e conheci muito, e gostei muito, me identifiquei com algumas coisas e outras coisas que quero pôr em prática. Mas não existe mundo perfeito, tá? Nem a Beluno é perfeita, nem a Disney é perfeita, ninguém é perfeito, nenhuma empresa é perfeita. E uma separação que eu achei muito legal que eles fazem lá, eles separam o que é palco e o que é bastidor. Então, tem coisas que os clientes, eles não têm que saber o que está acontecendo da empresa. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Que daí, mesmo na visita dos bastidores, tá, e aí? Que problemas que acontecem por aqui? Isso aí eles não abrem, né? Porque eles não transparecem, assim, ó, o que é palco é a experiência do cliente. A experiência do cliente, ela tem que ser sempre perfeita. Então, eles prezam lá que mesmo quando há algum problema, isso aqui vai ficar só lá nos túneis deles, só atrás do palco. Isso é uma coisa que eu achei bem interessante deles também. Porque muitas vezes a gente tem alguma coisa deu errado, e o cliente não percebeu, a gente consegue corrigir a tempo disso não ser percebido. Porque tudo, vira e mexe, é percepção. Não é como as coisas efetivamente são. Tudo é como a gente percebe. Que é por isso que também, às vezes, tu tem clientes que amam o teu serviço. E aí tu vende exatamente a mesma coisa para um outro, às vezes até amigo dele, e ele não gosta. A percepção é diferente. E é isso que a gente tem que aprender a comunicar para todos os clientes, para que tenha uma percepção. O mesmo acontece quando a gente, às vezes, acha que está vendendo alguma coisa, um produto ou um serviço, e o cliente acha que está recebendo outro. Tudo é questão de percepção e a gente tem que aprender essa comunicação de uma forma cada vez mais eficiente. Perfeito, perfeito. Tá? No código de cultura deles, algo que eu gostei muito de ver, é a questão de quais são os valores deles, que são apenas 4. Né? Às vezes a gente vê empresas que têm um monte de valores. Na Beluno nós temos 5 valores. Lá eles têm 4, que é segurança, cortesia, show e eficiência. Então, segurança em primeiro lugar. E apesar de segurança ser, o primeiro valor, o valor número 1 deles, tu não vê guardinha por tudo, tu não vê polícia, tu não vê aquele segurança cardemal espalhado por tudo que é lugar. Isso é uma curiosidade que eu tinha lá. Na entrada do parque existe um controle bem rígido de segurança. Passa por detector de metal e uma revista manual nas tuas coisas. Eles enfiam a mão na tua mochila ou na tua bolsa. Mas esses seguranças, eles estão vestidos de branco, uma cor amigável, digamos assim, uma cor da paz, uma bandeira do Mickey e uma cara feliz. Eles estão ali revisando tua mochila e estão conversando contigo. Onde tu é? O que tu quer ver aqui? Tem um bom passeio, é tudo muito rápido.
Então, essa experiência ela é muito legal, porque eles estão fazendo a segurança, que às vezes a gente está com dado em alguns lugares, vai lá, levanta os braços e apalpa. Não tem, é uma maneira muito mais discreta. Tanto que, inclusive, dentro do parque, tu não vê também guardinhas, não vi isso aí lá, e isso acontece porque os membros do elenco, as pessoas que estão lá, às vezes gente da limpeza, às vezes algum fantasiado lá também, eles também fazem parte da segurança. Não somente por ser um segurança disfarçado, isso tem, mas também qualquer pessoa da empresa, porque como ele tem isso descentralizado, a questão da cultura e tomar decisões e tudo mais, todo o membro do elenco, ele ajuda na segurança. Então, se ele vê alguma coisa suspeita, ele comunica quem efetivamente tem que ir lá. Então, todo mundo está cuidando de tudo. Durante a visita guiada que nós tivemos lá nos bastidores, me chamou a atenção que não havia um segurança na porta, não havia um crachá para passar, uma senha para digitar. A gente foi entrando, e quando veio, a gente estava no subsolo. Estava nos túneis lá do Magic Kingdom. E na saída eu perguntei assim, como isso? Ninguém nos parou, não havia nada, como funciona? A resposta que eu recebi foi justamente a mesma. Todos nós temos o poder de cuidar da segurança, a autoridade de pedir um crachá para um colega. E todo mundo aceita isso de boa. Então, se alguém não tá, porque eles têm uma etiquetinha metálica que eles usam, uma etiqueta semelhante a um bottom, com o nome deles, caso eles não estejam com esse bottom ainda, eles têm um cartão, é uma carteira de identificação, que eles podem, qualquer colega pode exigir deles, e eles podem exigir de qualquer colega. Então, todo mundo cuida de tudo. Todo mundo cuida da limpeza, todo mundo cuida da segurança. Por isso que eu vejo tudo funcionando, percebi tudo funcionando de uma maneira bem eficiente. É algo que, às vezes, dentro da empresa da gente, a gente nota que falha. Às vezes, quando tu vê, por exemplo, um colega deixou um papelzinho em cima da mesa, e aquilo fica lá até a tia da limpeza ir lá tirar. Coisa que nós podemos fazer isso no dia a dia. Não precisa ser assim, não é porque eu não deixei papel que eu não posso ir lá tirar e pôr ele no lixo. Eles têm a visão que, inclusive, isso do lixo, uma das atividades que nós tivemos durante o treinamento era flagrar alguns dos funcionários que não eram da limpeza recolhendo lixo. E isso aí não era difícil de flagrar. Vários de nós tiraram foto, eu não consegui tirar foto de nenhum, que era a atividade que nós tínhamos, era tirar foto disso. Mas vários colegas do grupo lá conseguiram tirar foto de pessoas que eram de outras áreas lá recolhendo lixo. Ô Anderson, e a gente que conhece muitas empresas, enfim, visita muitas empresas, como ainda existe essa cultura dentro das empresas, né? Eu não sou pago para fazer isso, ou isso não é minha responsabilidade. Não, eu penso que se a gente quer crescer, se a gente quer ser um líder melhor, ser um empresário melhor, eu penso que tem que começar nesses detalhes, né, Anderson? A gente tem que viver a empresa num todo, não é um setor, né? Então, isso é que lindo exemplo, né? É verdade. É a união. Todo mundo cuidar de uma coisa que é de todo mundo. A questão da sujeira. Sujeira é só um exemplo, né? Mas a questão da sujeira. Se todo mundo começar a deixar um papelzinho, daqui a pouco aquilo ali tá imundo. E eu não sei se existe como é que chama? A teoria da janela quebrada, acho que é o nome. Que fala que se tu tem uma grande parede com várias janelas, se estão todas intactas, tudo ok. Mas se uma está quebrada, a probabilidade de alguém ir lá e quebrar uma outra janela, ela é muito grande. Então, a gente tem que manter o ambiente sempre o máximo de organização e limpeza possível, porque isso vai promover mais limpeza e organização. E despertar o interesse coletivo. Simplesmente isso. Que legal. Eu sei que esse problema, muitas vezes, ele vem de casa, né? As pessoas serem criadas com uma forma e acham, às vezes, aquilo é normal, não percebe. Então, a implantação de cultura, ela visa tu promover isso e ensinar as pessoas que isso é legal, que isso é certo e que isso faz bem para todo mundo. É a nossa situação ali, nossa situação, por exemplo, nós funcionamos 24 horas ali. Então, eu digo, gente, aqui é 24 horas. É como se fosse de 3 a 4 vezes mais horas de trabalho por dia. Aqui tem muitos turnos ali que são 6 horas nas funções de telefonista. Então, de 3 a 4 vezes mais intenso tudo que a gente faz. Então, se a gente deixa sujeira, vai ser de 3 a 4 vezes mais rápido que a coisa vai ficar muito suja. Então, o cuidado ele tem que ser muito, muito forte para a gente não deixar o ambiente todo bagunçado. Mas eu gostei muito, Anderson, quando tu falou dessa parte do pensar. Eu pensei que se cada um pensar no todo,
Vamos todos juntos alcançar a meta, vamos todos juntos aumentar o faturamento, vamos juntos aumentar a empresa, a produção da empresa. Como fica diferente? Só que daí aqui nós voltamos lá para a tua primeira dica, né, Anderson? É cultura. E aí, o que acontece? Muitas vezes dentro das empresas tem rusgas e tem picuinhas e tem cada setor, muitas vezes até o comercial e o financeiro, né, Anderson? Cada um vai para um lado, mas eu penso que não, a gente só divide esforços em vez de somar, né? Setor financeiro é inimigo de todos os outros setores, normalmente, né? Verdade. Ele não quer liberar verba nunca. Mas de um jeitinho ou de outro vai se buscando a harmonia, porque o financeiro também está defendendo um setor da empresa. Verdade. O outro valor deles lá é a cortesia. Então, de aquele exemplo que eu dei que o nosso colega teve um almoço pago por eles. Eu tinha ouvido já uma história do sorvete, diz que se a criança comprou o sorvete e derrubou no chão, diz que imediatamente eles dão outro. Mas eu fiquei muito surpreso de ver isso acontecendo com um colega nosso lá, a questão do almoço. Que eles defendem que se tu tá lá, tu tá para estar feliz, não tá para estar chorando. Ou teu filho tá chorando, ou tu mesmo, se tu fosse criança, tá chorando lá, triste porque perdeu o sorvete. O que é um sorvete? Ele vai pensar assim, ó, isso não é para mim? Isso é para qualquer sorveteiro, né? O que custa? Gente, sei lá quantos sorvetes vende num dia um sorveteiro e quantas crianças derrubam no chão ali. A criança não vai derrubar de propósito. Que seja 1, 2 por dia, o que afeta isso financeiramente e o impacto positivo que isso gera na comunidade ali que ele vende sorvete. Então, coisas pequenas que a gente vê fora, tem que ir longe para ver, mas que são facilmente replicáveis na nossa realidade. É muito simples. Um outro valor deles é o show. O show, que é aquela questão de assim, ó, quando eles estão em cena, quando eles estão trabalhando, eles estão trabalhando. Então, isso implica, não existe conversinha paralela. A gente está, às vezes, almoçando, por exemplo, e está tendo a conversinha lá dos garçons. O que estão cochichando lá? Que às vezes a gente fica até meio desconfiado, né? Principalmente os mais desconfiados, né? Não sou muito, já fui mais. Mas essa questão da conversinha paralela não existe. Quando eles estão trabalhando, eles estão trabalhando. Não vê ninguém no celular, não existe isso. Então, show é o valor que eles chamam isso, para promover que eles estão sempre em ação, em ação de atores, né, como se fossem, e que se eles estão em ação de atores, eles podem estar sendo observados e eles têm que estar sendo vistos impecáveis. E o quarto valor deles é eficiência. Então, isso aí tu vê em tudo que é lugar. Eles gastaram 1 bilhão, com B, de doletas com a implantação do sistema de pulseirinhas, que eles têm lá umas pulseirinhas que servem como entrada, como o passe rápido nas filas, que é o Fast Pass, que é o fura-fila que eles têm lá. Então, todos os parques são muito informatizados, a tecnologia é muito aplicada lá. Isso aí também, nas merecidas proporções, também é algo que a gente tem que ficar muito atento, porque tecnologias otimizam os processos dentro da empresa, reduzem erro. Então, é o que a gente tem que estar investindo sempre. Não digo que vá, assim, de cara, colocar um sistema caro e difícil de implantar, mas tem que estar, pelo menos, ligado, independente do ramo que atuar. Assim, ó, que tipo de tecnologia que eu posso fazer para facilitar o trabalho, para reduzir erro, para otimizar? Funciona em tudo. Inclusive, quando vai em alguma atração lá, por exemplo, montanha-russa, que quando despenca, eles tiram aquela foto em alta velocidade, que todo mundo com a cara bem assustada. Aquelas fotos ali quando... Oi? Todo mundo sai com a mesma cara, né, Anderson? Aquela foto ali, por exemplo, quando tu sai, o processo também é muito ágil. Que tu sai, tu olha a tua foto. Eu não comprei o reloginho lá, que o reloginho tu tinha que comprar. Tinha um cartãozinho plástico, semelhante a de banco. Sim. Então, tu só passa o teu cartãozinho, ele já sabe que aquela foto é tua. Agora, em casa, tu não precisa comprar na hora, em casa eu acesso o site que tem ali atrás, coloco o número do meu cartão, e vai aparecer todas as fotos e eu decido se eu quero comprar ou não. Na hora eu tinha a oportunidade de comprar impressa se quisesse, mas o que me chama a atenção é a questão da agilidade. Tudo é muito rápido. Por mais que tinha situações lá com filas, por exemplo, tinha filas muito grandes lá. Eles dão um jeito de agilizar, tu tá sempre em movimento nessa fila, isso diminui a percepção de demora e de fila longa, e durante todo o percurso da fila tem atrações para tu ver.
tem coisas para tu tocar, para tu palpar, para tu interagir. É realmente fantástico. E é isso que, nos stories, eu postei muitos stories no Instagram enquanto estava lá. Eu vi, eu te acompanhei. Ô, Anderson, tu pode compartilhar de novo quais são os 4 valores? Sim. Segurança, Tá. cortesia, show e eficiência. Perfeito. Sabe o que eu quero? Tem muitas pessoas nos acompanhando aqui, me mandando WhatsApp. Pessoal, não consigo ver o WhatsApp agora, mas eu quero que vocês compartilhem aí nos comentários um valor, pode ser só um valor da empresa de vocês. Por exemplo, segurança, alta performance, não sei, algum valor que vocês é assim insubstituível na empresa de vocês. O quanto isso é importante, né, Anderson? Valores. Valores é o que vai possibilitar com que as pessoas ajam da forma que tu deseja, que elas correspondam, porque vão ser os teus valores. Então, os valores que vão ser da tua empresa vão ser os teus valores pessoais. Então, lá vão ter pessoas que vão compartilhar das mesmas ações e dos mesmos objetivos, e que são pessoas que tu vai gostar de trabalhar. É algo que para mim, isso é muito importante. A gente tem que gostar de quem está junto, porque quando a gente gosta, a gente tem paciência para ensinar, a gente tem... tudo flui melhor. Quando tu não gosta, a pessoa já deu uma... eu sabia que isso não era... já muda um pouco. A gente tem que bater o olho e gostar da pessoa. E o código de cultura nada mais é do que tu escrever como tu gosta que as pessoas sejam. E aí tu começa a atrair essas pessoas. São pessoas que os valores começam a se aproximar de ti. Olha, começa a rodar uma coisa mágica. O Anderson, tu sabe que desde que nós implantamos o Código de Cultura aqui na Fundação Napoleão Hill, do Rio Grande do Sul, na verdade, o que nós temos de diferente aqui é que a Fundação Napoleão Hill já vem com uma base muito sólida, que são das 17 leis do êxito, né, Anderson? Então, assim, mas depois que a gente colocou o Código de Cultura, que a gente colocou no papel, né, que a gente lê todos os dias, todas as reuniões a gente estuda, a gente lê, todo mundo que trabalha conosco, a gente faz bem isso, com que estude mesmo o Código de Cultura e mais do que estudar, viva ele. Mas é incrível, parece quase que a lei da atração. Cai cada anjo na nossa, né? Até agora para o seminário Segue Rio, a gente contratou algumas pessoas para nos ajudar a fazer o seminário. Gente, apareceram uns anjos assim que a gente pensou, gente, da onde que veio, né? Essas pessoas. Mas é porque a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o perfil de colaborador que a gente quer. Concorda, Anderson? Totalmente. A gente, às vezes, pode não ter clareza. Mas aqui, ó, o poder da caneta. A caneta é mágica. No momento que a gente começa a escrever, e assim, ó, não é escrever no computador, é na mão, tem que doer o punho. No momento que a gente começa a pôr no papel, aí tu começa a ter clareza. Tu vai escrever, opa, não é isso, daí tu vai riscar, tu vai escrever de novo, mas escreve, tu vai ver que começa a acontecer uma coisa muito legal. E eu quero compartilhar a minha experiência também de começar, de dizer isso, que isso também movimenta muita coisa. Eu não consigo ver quem tá acompanhando aqui, mas quem me acompanha já tem percebido que, um tempo para cá, eu comecei a divulgar muita coisa na internet. Eu pessoa física mesmo, não Beluno. A Beluno já divulga muita coisa, tem 1 ano e meio, mais ou menos. E no momento que a gente começa a falar as coisas publicamente, falar na internet, ir para a internet e divulgar conteúdo, divulgar o que tu aprende, divulgar tuas ideias. Né? Nas páginas da Beluno, a gente escreve muito artigo, está começando a gerar conteúdo em vídeo. O que acontece? As pessoas que se identificam com aquilo que tu está dizendo começam a se aproximar. E isso é fantástico, porque assim, ó, virou blogueirinha agora, cara, pode me chamar do que tu quiser, porque o que está acontecendo é mágico, porque tu começa a passar as ideias, a mesma coisa está acontecendo aqui. Tem gente que não vai gostar do que eu estou dizendo, e tem gente que vai gostar e vai começar a se aproximar, vai querer conversar mais. E o que tem de legal isso? Pessoas que se interessam têm os mesmos interesses que tu. Então, assim, ó, esse é algo que uma outra dica, um pouco fora do escopo aqui, conta para todo mundo as ideias, divide o que tu sabe, porque é mágico que começa a acontecer ao teu redor. É fantástico. Ô Anderson, olha só, e agora aconteceu algo que a gente não combinou, tá? Mas na semana passada, quem nos acompanhou na semana passada, coloca ali nos comentários que eu quero saber. Deixa eu só falar aqui da Érica Greller. Olha só, ela falou que
um dos valores da empresa dela é responsabilidade. Érica, que legal, isso é muito importante, né, Anderson? A Patrícia também, Patrícia de Andrade, Cola de Andrade, ela colocou que alguns dos valores são agilidade, capricho e comprometimento. Que legal, pessoal. Quero que vocês compartilhem aqui para eu poder ler ao vivo. Mas uma coisa que é muito importante aqui que eu vou falar para o pessoal, muito mais do que ter isso por escrito, é fazer todo mundo estudar e principalmente praticar, Anderson. Uma coisa que a gente percebe também, não sei se aconteceu contigo, tá? Mas quando a gente lançou o Código de Cultura, quando as pessoas que não faziam mais parte daqueles valores acabaram se afastando, né? Sabe aquelas perdas saudáveis, assim, aquelas perdas que tu diz, nossa, que bom que essa pessoa, né, se afastou. Isso aconteceu, pessoal. E isso até é uma dica para todo mundo que está aí. Quando tu vai começar a colocar no papel, que nem o Anderson falou, o poder da caneta. Não fica com as coisas aqui, coloca no papel, escreve. Tu vai ver o quanto pessoas que estão lá fora vão se aproximar de ti, né, da tua empresa, e as que estão na tua empresa, mas não estão muito no trilho, vão acabar saindo. Porque aqueles valores não fazem parte da vida delas, né, Anderson? Isso é para todos nós que reclamamos aquilo. Poxa, não aparece ninguém bom para trabalhar comigo. Ninguém vem bem, quem vem aqui não dá certo. E assim, ó, eu já reclamei muito disso no passado e eu tenho certeza que alguém aí pensa isso. No momento que tu começa a dizer como é que tu quer que as pessoas sejam, as pessoas para trabalhar contigo, vai aparecer gente com aqueles mesmos valores teus. É fantástico. Faz isso que resultado vem. Anderson, deixa eu só ler aqui da Bel, a Bel Rec, comprometimento e exclusividade. Que legal, Bel. Olha, deu 2 vezes comprometimento. Que bacana, que bacana. A dica que eu dou, já que o pessoal está gostando tanto, aprofundando na questão da cultura, eu gosto de falar desse assunto também, é importante explicar assim, ó, como que é ser comprometido. Vai explicar lá, tem os 5 valores lá. Como é que o pessoal falou? Comprometimento, agilidade, capricho. Isso, e assim, ó, você vai ter os valores principais, mas quando vai escrever, depois tu vai escrever direitinho como que é cada um desses valores. Como que é ser ágil? Dá alguns exemplos de como é ser ágil. E como que não é ser ágil. Tu já explica, já fica explicado, porque o que é ser ágil para ti pode não ser a mesma coisa para outra pessoa. O que é ser responsável para ti pode não ser a mesma coisa para outra pessoa. Isso então, é importante tu dar uma especificada também, que isso aí dá muita clareza. Muito legal. Outra coisa que eu queria te perguntar, nem sei se é esse assunto que tu vai entrar agora, Anderson, mas uma coisa que eu percebo, assim, da Disney e até das empresas que têm esse encantamento, tá, Anderson? É aquela coisa de mexer com as nossas emoções. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Totalmente. Emoção é tudo, né? A gente viveu a época das commodities, que era a época dos grãos, aquela época lá. Depois veio a época dos produtos, a gente está na época dos serviços, e o que está começando a vir é a época das experiências. Então, as experiências são emoções e memórias o tempo todo. O que eles fazem lá para mexer com a gente nisso? Eu não entendi o primeiro dia que cheguei lá, porque assim, quando criança eu tinha sonho de ir para Disney. Depois de adulto, não só. Né? Legal, vai ter um treinamento lá, legal, vamos lá fazer. Porque os caras são bons, vamos lá ver como é que é esse negócio. Mas quando cheguei lá, na frente daquele castelo, eu me esvaí chorando. O que está acontecendo? Eu não tinha tanta vontade de vir assim, por que eu estou desse jeito? E aí veio o nosso instrutor, nosso mentor lá, assim, ó, eu sabia que isso ia acontecer com todos vocês, mas eu quero lembrar que nós não viemos aqui para nos emocionar. Nós viemos aqui para aprender a emocionar. Então, se contenham. Resumindo foi isso. Tá? Mas as táticas feitas para emocionar são sempre a surpresa, então tu é o tempo todo surpreendido. Inclusive, grandes atrações lá, eles escondem. E esconder é uma questão de perspectiva, né? Não precisa, assim, ó, como é que eles vão esconder um castelo? Como é que eles vão esconder uma atração gigante? Eles colocam uma árvore perto da gente, alguma coisa. É perspectiva, é como eu colocar o dedo na frente da câmera, vou me esconder. Né? Agora, se eu colocar o dedo na frente da minha cara, não. Então, eles usam muito essa questão de perspectiva para tu estar andando e daqui a pouco, bum, no teu lado aparece uma coisa mágica. E aí tu já te emociona. Então, a surpresa emociona muito.
Outra questão que é fortíssimo que eles usam lá são os nossos sentidos. Eles estão o tempo inteiro explorando os nossos sentidos. Então é visão, audição, tato, paladar, olfato. Isso eles o tempo todo. Quando tu entra no parque, uma das primeiras coisas que tu sente lá é cheiro de pipoca. E o que é o cheiro de pipoca? Alguém come pipoca quando tá triste? Tô triste, vou comer pipoca. Olha, pode ter, mas não é o normal. O normal é as pessoas terem pipoca em momentos felizes. Estão no cinema, tá passeando, alguma coisa boa. Então, o que faz o cheiro da pipoca? Aciona lá dentro da nossa cabecinha momentos felizes. É uma coisinha que já nos dá emoção. E aí tu vê aquele cenário lindo. Né? Nas atrações, eles exploram muito a audição. A qualidade sonora deles é fantástico. Eu sou um apreciador do som, adoro coisas que envolvem som. Eu também. Então, se tem alguma atração, por exemplo, lá que tem bonecos, tem robôs, os robôs deles são fantásticos, né? Mas é só um parênteses. São muito reais. Mas, por exemplo, se tem um robô que canta, daquela personagem que está cantando, vai vir só a voz, não vai vir os instrumentos todos. No lado tem um que imita um instrumento, só vem um som de lá, então é uma distribuição, é uma harmonia muito grande. Durante todo o parque, tu ouve música. Entrou lá, tu tá ouvindo uma música de acordo com o ambiente que tu tá. Então, se tu tá na área ali da Cinderela, vai estar uma musiquinha mais a ver com a Cinderela, para tu entrar naquele clima. Tu vai lá mais para a área do Piratas do Caribe, já muda um pouco a temática do som. Então, deixar tudo isso em sincronia gera um sentimento em nós que às vezes a gente não sabe explicar. Pô, mas isso é bobagem, isso aí não funciona comigo. Não é consciente, cara. Isso é inconsciente, né? A cabeça da gente. Tanto que eu fui lá, vou lá estudar, bem machão. E tava que nem um bebezão chorando. E é isso aí que a gente tem que conseguir causar nas nossas pessoas. E, assim, ó, de uma maneira saudável, porque todo mundo quer se emocionar. Todo mundo quer emoções intensas. Que legal. Então, a gente consegue descobrir como emocionar os nossos clientes, a gente consegue criar mais vínculo, porque isso é o que vai começar a vender cada vez mais hoje em dia. E daí, poxa, mas eu vendo pela internet, eu vendo à distância, como é que eu vou fazer a pessoa explorar o sentido de olfato, por exemplo? Escreve. Imagina um pacote, vou seguir o exemplo da pipoca. Imagina você com um pacote de pipoca com sua namorada na sala. Faz a pessoa imaginar a situação e o funcionamento é semelhante. Então, os sentidos nossos despertam memórias. Então, a moral que eles usam lá é explorar sentidos nossos que normalmente são vinculados a memórias boas. Que bacana. Anderson, eu quero pedir para o pessoal aqui que está nos acompanhando, tá? São mais de 500 líderes nos acompanhando. Eu quero que vocês comecem a escrever ali o que vocês fazem hoje no negócio de vocês, na empresa de vocês, para despertar esse encantamento nos clientes. Porque, Anderson, aqui também entra uma coisa, se a gente não para fazer esse webinário, né, da Vanessa e do Anderson, daqui a pouco a gente está na correria, a gente nem para fazer nada, né? Então, eu quero saber do teu negócio aí, da empresa que tu trabalha, o que vocês fazem de diferente, né, para encantar, para surpreender os clientes de vocês. E às vezes, Anderson, as pessoas pensam, né, mas eu não tenho dinheiro para encantar. Encantamento não tem nada a ver com dinheiro, né, Anderson? Não. Todos nós podemos criar. Eu diria assim, ó, essa experiência, vou dizer assim, ó, pô, que legal, assim, ó, eu não pratico isso no meu negócio. Muitas dessas coisas, que experiências sensoriais, isso aí eu não pratico. De fazer uma surpresa, não pratico. São coisas que agora a gente vai juntar a equipe. Na verdade, eu estou contando isso aqui para vocês antes mesmo de conversar com a minha equipe, antes mesmo de contar toda a viagem para minha namorada. Ela está um pouquinho chateada com isso. Mas o que a gente vai fazer agora, no momento, é parar com a equipe, porque eu estou perdido até nos dias da semana. Eu cheguei segunda-feira, que ele volta. Então, é sentar com a equipe, estudar como que a gente pode fazer para proporcionar isso para os nossos clientes. Porque muitas dessas coisas são fáceis. É questão de, assim, parar e criar. E criar. Botar no papel, pensar, vai sair alguma ideia boba, beleza, deixa ela para trás depois. Mas assim, se junta e coloca a ideia no papel, que vai surgir alguma ideia boa para estar surpreendendo os clientes e emocionando eles. Ô Anderson, essa semana conversando contigo, acho que foi segunda que a gente conversou rapidamente, e tu me falou algo que me chamou muito a atenção. Porque muitas vezes quando a gente vai vender o nosso negócio, vai vender o nosso produto, a pessoa diz, mas está muito caro, não sei, e daí tu começa uma negociação, e a tendência, isso é uma tendência do ser humano, é baixar o valor. Né? Por mais que muitas empresas não permitem, enfim, vou baixar o valor. Mas não, nós temos que pensar
No contrário, o que eu posso fazer para agregar valor no meu produto e no meu serviço? Para a percepção ser maior do que o valor que ele está pagando realmente ali. Ó, eu tenho o Guilherme Marder aqui, de Lajeado, ele está falando, ó, ele tem a Bioteam Academias, é uma academia muito boa aqui da cidade de Lajeado, uma referência para toda a região. O Guilherme Marder, ele faz massagem relaxante, que é legal, né, Anderson? Tu faz academia, personal e no final recebe uma massagem relaxante, daqui a pouco ali colocar um perfume, colocar uma música, né? Já dá para agregar algumas coisas. Dá sim. Qualquer coisa que surpreenda. E o surpreender surpreender assim, é inesperado. Então, a dica que eu digo não é vender assim, ó, vem para minha academia e no final tu ganha uma massagem. Não, não conta que tem massagem. Deixa ir para academia e no final, ó, amiguinho, vem cá que tu ganhou ganhou uma massagem. Isso aí vai gerar que ele vai falar para outros e a coisa começa a acontecer. É mais ou menos isso. Tá. Ô, Anderson, o pessoal não está colocando aqui, eu quero que eles coloquem, eu quero saber, pessoal, o que vocês estão fazendo de diferente na empresa de vocês hoje para encantar o cliente. E aí tem tudo a ver com isso que o Anderson falou, não algo que tu vende, né? Ah, vem aqui, faz o personal comigo e no final tu ganha uma massagem relaxante. Não, 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 não. O que tu faz hoje para surpreender a pessoa que entra no teu negócio? A pessoa que compra o teu produto. E esse surpreender, Anderson, quando a gente se falou segunda-feira, foi algo que me marcou muito. Porque é isso que toca o coração. Vamos pegar aqui o exemplo do Guilherme. Quanto que custa uma massagem relaxante para ele, né? Pensar em valores? Nada. Mas o quanto isso surpreende as pessoas, muitas vezes é uma ligação, é uma carta, é algo diferente que tu pode fazer. Esquece envolver dinheiro, né, Anderson? Valor não é preço, tá? Por exemplo, se eu vou pegar um objeto, vamos pensar numa troca. Vou pegar um quadro, sei lá, pensa um quadro de um grande valor. E eu vou conversar com uma pessoa selvagem, acho que existe pessoas assim no mundo, né? De que valor vai ter esse quadro? Um quadro de 50 mil, milhões, não vai ter valor nenhum. Daqui a pouco um martelo, uma faca, né, para um selvagem, o valor é muito maior. Então, o valor não é o que vale para mim, o valor é o que vale para outra pessoa, o que vale para o outro cliente. Eu esqueci o nome da pessoa da massagem, mas é bem o que tu disse. Guilherme. Uma massagem para o Guilherme, daqui a pouco, é um valor baixo, porque ele tem isso já dentro da academia dele, e tem um preço baixo para ele também. Mas para a pessoa que recebe, o valor é alto, o valor é imenso. Então, isso que é valor. O que é? Valor é uma coisa percebida. Vou usar essa palavra de novo. Tudo é percepção. Então, às vezes, poxa, mas eu estou vendendo, então o cliente está achando o meu preço caro. Talvez esteja vendendo para o cliente errado. Talvez não esteja focando no cliente certo. Então, que legal. Ô, Anderson, lembrei de algo que acontecia comigo, isso faz muito tempo, tá? Na verdade, é uns 10 anos atrás, né, Anderson? Eu trabalhei numa loja aqui na cidade de Lajeado chamada Rola Moça, que é uma franquia mundial de roupa fitness, que eu adoro e super recomendo. E eu trabalhei um tempo com eles, e eu lembro que na sacola, quando as mulheres compravam roupa, então saíam todas empolgadas, né? A gente colocava um rabicó. Tu não vai saber isso, né, Anderson? Mas para nós, mulheres, rabicó é algo assim, ó, que a gente tem que ter centenas em casa. E era incrível o quanto as mulheres... Naquela época não tinha Facebook, essas coisas, né, Anderson? Mas as mulheres ligavam e diziam, Vanessa, eu acho que veio um rabicó sem querer junto com a compra. Eu digo, não, isso é um presente para vocês. Meu Deus! E, na verdade, rabicó ou cachucha, não sei como é que se fala em todo o Brasil, né? Para amarrar o cabelo. Liguinha de cabelo, tem vários nomes. Claro, ligueta. Quanto a Rola Moça, na verdade, o Alexandre ali, eles faziam isso com restos, né? Da roupa, enfim. Mas o quanto as mulheres se encantavam e ficavam felizes, porque era uma surpresa, e a gente fazia de surpresa mesmo.
Que legal. Anderson, a gente já vai ter que ir finalizando. Eu sei que tem um monte de assunto ainda que tu quer compartilhar. Mas o que eu queria te pedir, que é muito importante, Anderson, algumas dicas, porque o que eu sempre acho muito importante nos seminários ao vivo, enfim, e lá no Segue Rio mesmo, não é as pessoas ir lá e ficar assistindo um monte, tá? E depois, o que eu vou fazer? Então, dicas práticas para já colocar amanhã em prática no seu negócio. Legal, já ia comentar, assim, ó, eu tô pronto para concluir. Se quiser fazer mais perguntas, beleza, vamos lá, mas já tô pronto para concluir, para ficar dentro do tempo. Então, eu disse assim, ó, escreve a cultura. Isso é importante. O que eu vi que é mais, assim, ó, de mais útil lá para os caras terem começado com 8 mil pessoas e estarem hoje com mais de 80 mil funcionários aqui, para o Cash Members, como eles chamam, é a cultura muito bem estabelecida. Botar no papel vai ser o mais rápido. E aquilo, assim, é o que tu sente. Tu, o dono do negócio, sente, coloca ali os valores que tu quer, toda a questão cultural que tu quer que seja, põe no papel, isso aí vai ser o mais rápido, o mais fácil. Vai ser arduoso, vai ser demoroso, vai ser longo a implantação dele, mas os resultados vêm. É uma plantação de colheita longa, mas vem, começa hoje. E cada dia que passar é um dia que tu perdeu. Outra dica que eu quero passar é se referencia em quem já fez. Olha, tem tanta empresa gigante para a gente olhar, tanta empresa gigante, às vezes a gente fica sofrendo com problemas que outros já resolveram. Vamos olhar para quem já fez. Para quem já fez, que a gente consegue resultados muito mais rápidos. Que é o meu caso. Né? Exatamente, o meu caso. Fui até a Disney ver como é que eles fazem. Sempre vai ter uma empresa grande com alguma coisa ligada ao que a gente faz, aos valores da gente, que já vai ter resolvido os problemas que a gente enfrenta e conseguir avançar. E, por último, tira da cabeça o não é para mim. Tá? Isso aí, olha, é um divisor de águas. O momento que tu vai começar a olhar assim, daqui a pouco um vizinho seu que tem uma empresa mais envolvida, tu olha assim, mas esse cara tá fazendo negócio, mas isso não é para mim. Olha com calma, pensa bem, porque pode ser que seja para ti e tu tá perdendo uma baita oportunidade de aplicar uma solução, uma melhoria que já tem pronta. É isso. Coisa boa, Anderson. Que coisa boa, e eu espero que todo mundo, a partir de agora, já saia desse webinário, desse seminário online, pensando o que pode fazer de diferente. E aqui, Anderson, tu que é nosso parceiro da Fundação Napoleão Hill, Napoleão Hill já falava isso desde lá de 1908, né? Faça algo diferente que agregue valor. Esse, para mim, é um dos princípios que eu mais gosto e que eu mais aplico. Porque entra a surpresa, né, Anderson? Faça algo diferente que agregue valor na tua vida pessoal, na tua empresa, no teu negócio, para os teus... O que hoje tu faz de diferente para os teus clientes? Né? Daqui a pouco, eu vou pegar o exemplo do Guilherme de novo, que é personal, né? E faz massagem relaxante. Mas será que outras academias também já não fazem massagem relaxante? Então, né? O que eu posso fazer a mais? Isso, e se a gente fica se fazendo essa pergunta, né, Anderson, daqui a pouco ela aparece. E aí entra o que tu falou antes, talvez conversando com um vizinho, com um amigo, fazendo algo, lendo um livro, tu tem uma ideia que pode fazer toda a diferença no teu negócio. É isso aí. Certo? Tem que estar inquieto. Isso. Tem que estar inquieto, pensando que qualquer pergunta que a gente tenha, uma hora a resposta vem, mas a gente tem que saber qual é a pergunta. Verdade, verdade. Anderson, quero te agradecer muito. Pessoal, o Anderson vai estar conosco no seminário Segue Rio, que vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de maio na Fiergues, em Porto Alegre. Já estamos indo para a reta final dos ingressos, Anderson. Nós estamos muito felizes. Vem gigantes, além do gigante Anderson, vão ter gigantes como Mário Espanhol, que é o fundador e o presidente da Carmen Steffens, o Carlos Semenzato, que hoje no Brasil é o papa das franquias, vai ter o Ricardo Bellino, o René Simões, o Jamil Albuquerque, que é o presidente da Fundação Napoleão Hill do Brasil, e o Gustavo Bozetti, que eu sou suspeita a falar, né, Anderson? Que é o diretor da Fundação Napoleão Hill, aqui do Rio Grande do Sul. Vai ser um treinamento. Muitas pessoas me perguntam se vai ser uma maratona de palestras. E não, tá, pessoal? Vão ser 3 dias de treinamento. O Anderson vai falar mais dicas e coisas que ele viu lá na Disney.
e como muito parecido com o que a gente fez hoje. A gente entrega conteúdo, mas, pessoal, vamos levar isso aqui para a vida prática de vocês, para o negócio de vocês, porque é lá que as coisas realmente acontecem, né? Então, entra no nosso site www.segrio.com.br, corra, que a gente está esgotando os ingressos. O pessoal do nosso suporte vai colocar o link aqui nos comentários. O WhatsApp também, semana passada muitas pessoas nos procuraram, a gente não conseguiu responder todo mundo. Se só mandar um WhatsApp, a gente já retorna, tá, pessoal? Vai ser um evento incrível. E, Anderson, nós estamos muito felizes que tu vai estar lá conosco, né? Vão ser 3 dias memoráveis para o empreendedorismo do Rio Grande do Sul, certo? Vai ser um prazer estar lá no meio. Eu pensando que era no meio de tanta gente grande, eu vou estar lá do lado. Ô, Anderson, e uma coisa muito legal, e que tu vai compartilhar lá conosco, que eu tenho certeza, mas eu quero que tu fale aqui para o pessoal. Quando a gente se conheceu, há 5 anos atrás, mais ou menos, quantas pessoas trabalhavam na tua empresa? Eram 4 pessoas. 4 pessoas. E depois de 5 anos, mais de 130 pessoas. E uma coisa que eu admiro muito em ti, já quero finalizar o webinário falando isso, que isso que tu falou antes para as pessoas, fiquem inquietas o tempo inteiro, vão atrás de conhecimento, isso eu admiro muito em ti, Anderson, muito. Porque quando a gente vê, tu tá em São Paulo, tu tá em Curitiba, tu tá em Santa Catarina, tu tá nos Estados Unidos, tu tá por tudo, buscando o conhecimento. E isso é muito importante, né, Anderson? É verdade. A gente não sabe tudo, muitas vezes a gente não consegue resposta no vizinho do lado, a gente tem que buscar em outros lugares e com pessoas que já passaram pelos problemas que a gente viveu. Verdade, verdade. Um abraço forte, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Foram mais de 500 líderes nos acompanhando, Anderson. E amanhã, na nossa fanpage Segue Rio, nós vamos sortear 2 livros do Jamil Albuquerque e você pode ser o ganhador. Então, fique ligado, fique conectado conosco e a gente se vê. Ô, Anderson, eu já quero te comprometer aqui com todo o pessoal, tá? Vamos combinar um outro webinário, um outro seminário online mais para frente de novo, pode ser? Podemos, sem problema. Perfeito! Pessoal, um abraço então para todo mundo e a gente se vê no Segue Rio 2018. Abração, Anderson! Tchau! Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.